Quando falamos em depressão, automaticamente já associamos a tristeza com ela. O que nós, profissionais da saúde mental, precisamos nos atentar é que nem sempre a depressão precisa obrigatoriamente ter um sintoma de tristeza. Calma, vamos nos aprofundar nessa questão. Meu nome é Joana Santos e este é mais um vídeo do canal Instituto Freudiano. Partindo da base da teoria, a tristeza é uma reação emocional normal, mediante as inúmeras situações frustrantes que a vida nos coloca. E a depressão, que infelizmente é uma das doenças mentais mais comuns nos dias atuais, é sem dúvida relacionado a ela. No entanto, devemos perceber uma coisa importante. Quando se trata da depressão, não estamos falando apenas de um tipo, mas sim de vários. E por conta disso, há diversas formas da doença se manifestar. A única forma da depressão ser diagnosticada é de modo clínico, ou seja, por meio da observação e da escuta das queixas e sintomas do paciente. Seria tão fácil se houvesse marcadores biológicos detectáveis por testes de laboratórios ou exames de imagem cerebral. Mas, como ainda não é possível o diagnóstico, só poderá ser feito por um profissional da saúde qualificado. Por exemplo, um psicólogo, um psiquiatra. Com a escuta ativa na narração do paciente, ao contar sobre como ele sente, como ele se envolve, como ele se vê, como ele sente em relação a si, é que conseguimos diagnosticar com precisão a depressão. O mais comum é observarmos que a depressão é um quadro típico de infelicidade e falta de prazer com a vida, ou até mesmo a queda da sua autoestima. A pessoa não sente merecedora de vivenciar as alegrias que a vida também oferece. Além disso, atualmente fica claro, as pessoas sofrem de um mal-estar generalizado. Expressam na vida pessoal, nos relacionamentos, no trabalho, no campo físico. E esse mal-estar, em algum momento, atinge elas, deixando-as abatidas, desanimadas e às vezes até paralisadas. Uma infelicidade que afeta todas as áreas da sua vida. Uma infelicidade generalizada, que manifesta em forma de tristeza. Na clínica, observa-se que quando se trata da depressão, esta infelicidade é manifesta de diversas maneiras. Agora vamos às possíveis formas de manifestação da depressão sem tristeza. Às vezes encontramos na sensação de tédio. Embora todos nós, em algum momento, podemos nos sentir entediados, quando parece não ter o que fazer, como, por exemplo, quando nós ficamos presos num trânsito, quando nós não temos uma atividade específica. Mas não é desse tipo de tédio que eu estou falando. É do vazio existencial. A vida emocional fica vazia. A pessoa tem um sentimento de que a vida deixou de fazer sentido. Nada mais é importante ou tem algum significado para ela. As coisas deixam de valer a pena para ela. No segundo vídeo dessa série, O que a tristeza diz sobre você, falei sobre a depressão com tristeza. Lá naquele vídeo, você consegue entender que há um sentimento de perda, de tristeza mesmo, e não um vazio emocional, ok? São coisas diferentes. E se você não assistiu o vídeo, clica aqui no canto da tela e vai lá assistir para entender melhor sobre a depressão com tristeza. Mas voltamos aqui à depressão sem tristeza. No tédio, a pessoa começa a viver no modo automático. Vive uma rotina, uma sequência de acontecimentos sem emoção para ela. Apenas um sentimento de insignificância para existir. Para quê?
É a pergunta mais recorrente. Para que ir a passeios? Para que fazer uma visita? Para quê? Para que ir no barzinho com meus amigos? Para que ir naquela festa? São alguns exemplos. Parece que nada fica registrado na memória afetiva, quase um anestésico emocional. E olha só, a pessoa passa a viver a vida, os acontecimentos, apenas para preencher o silêncio, o vazio existencial, e não para ser algo significativo. Fica faltando prazer, entusiasmo, aquele tempero que deixa a vida mais gostosa, sabe? Por conta desse empobrecimento emocional, é que deparamos com algumas tentativas de se proteger desse tédio, desse vazio. Uma dessas formas de defesa é o refúgio no trabalho. O trabalho, é claro, faz parte da vida, mas ele não pode ser a nossa vida. E quando a pessoa não tem motivos para viver, o trabalho passa a ser o único motivo pelo qual ela ainda quer viver. Veja, há momentos que é necessário uma dedicação maior no trabalho. Mas não é disso que eu estou dizendo. A pessoa passa a viver, a pensar, a falar, a respirar o trabalho. 100% no trabalho. Você já pensou em alguém assim? Preste atenção aos sinais. Veja se ela só fala no trabalho ou se tem outro motivador para ela além do trabalho. Outra manifestação de depressão sem estar atrelada à tristeza é a insônia. Uma pessoa que não consegue desfrutar da alegria de viver, usufruir da vida, não consegue relaxar, logo não consegue dormir bem. E a coisa vai piorando, vai se complicando. E se não tem um sono reparador, ocorre um aumento de estresse e, consequentemente, um comprometimento na qualidade de vida. O sono é fundamental. A pessoa com depressão, sem o sintoma de tristeza presente, tem uma dificuldade de reconhecer e de nomear os sentimentos. Não consegue falar de modo vivencial, expressivo, sobre os seus afetos e sentimentos. Em alguns casos, até consegue falar sobre as emoções, mas de uma forma concreta, engessada, como se estivesse descrevendo um objeto. Na psicologia, o termo usado para designar esse fenômeno se chama pensamento operatório. É possível encontrar pessoas afastadas do seu emocional, dos seus pensamentos. É como se houvesse áreas da sua vida emocional que nunca foram ativadas. Inativas mesmo. Estão lá, paralisadas. Se na depressão, com tristeza, o choro é uma manifestação, na depressão sem tristeza é o corpo que chora. É o corpo que manifesta. Na depressão sem tristeza, a queixa é feita pelo corpo. São as famosas dores que não passam, dor de cabeça persistente, dores insistentes pelo corpo, que não vão embora nunca. Ai, meu ciático, ai, minha cotovelo, ai tudo, ai, dói tudo. Outra manifestação da depressão sem tristeza é a busca desenfreada pelo sentido da existência. E quando não consegue encontrar no seu íntimo, no seu desejo, ela busca no exterior. São os quadros de vício, de compulsão. A pessoa com depressão sem sintoma de tristeza busca preencher o vazio com outras coisas externas. Por exemplo, a compulsão a compras. É dominante a necessidade de comprar objetos, coisas de forma desenfreadas, na tentativa de aliviar sua angústia, de reafirmar o que a pessoa acredita ser o seu desejo. É o excesso para preencher o vazio. É o excesso para preencher a falta. Outro exemplo é o vício em álcool ou drogas. É como uma forma de defesa para suportar a angústia do vazio, do tédio. E apenas para finalizar,
Para concluirmos o vídeo, verificamos que na depressão, sem tristeza, ocorre um estado emocional manifestado pela apatia. Mas atenção, cuide para não confundir com preguiça, ok? Apatia é uma falta de motivação, uma ausência de desejo de viver intensamente, indiferença em relação às coisas, pessoas ou projetos de vida. A depressão sem tristeza é a falta de energia, de movimento, de vibração emocional. Ela sobressai na desistência, no cansaço. Agora me conta aqui embaixo nos comentários, você reconhece as manifestações de tristeza em sua vida? Se identificou com algum ponto? Você que é profissional, já teve de atender um caso assim no seu consultório? Como foi para você identificar os sintomas da depressão sem tristeza?